Fala bilionários, e seja bem-vindo ao canal Metamorfose Bilionária, o canal que mais cresce no Brasil. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo, e para você que é viciado em conhecimento assim como eu, puxe a cadeira. Fique à vontade, pois lá vem novidades. Hoje trago para vocês mais um dos cortes metamórficos. Os melhores podcasts, e o melhor de tudo, todos direto ao ponto. Espero que gostem. Qual o tema do podcast de hoje? Hoje vamos falar sobre a queda do Bitcoin. É isso, né? Que a gente vai falar só sobre o Bitcoin ou só sobre a queda? Eu não sei. Queda de cripto no geral. Na verdade, podia ser um episódio sobre a queda dos mercados, né? Porque não é só Bitcoin caindo, mas colocando alguns dados interessantes sobre o universo de criptomoedas. A queda de valor do mercado, pegando desde novembro de 2021, foi de 1,8 trilhões de dólares. Então, uma destruição de valor bem grande. Na última semana, pensando em Bitcoin, queda de 9%. Nos últimos meses, uma queda que já ultrapassa os 55%. O Ether, que é a segunda maior moeda em termos de valor de mercado, é a moeda da rede Ethereum, também já ultrapassou os 50% de queda. Na última semana, 14,5%. E teve moeda que foi a zero. Se a gente for pegar o protocolo Luna, estava em 85 dólares, uma coisa de 7 dias, e agora está em zero. E chegou a ser uma das 10 mais valiosas do mercado. Até gravei um vídeo outro dia com o Felipe. Foram 40 bilhões que evaporaram. Jesus. 40 bilhões de dólares, né? Diga-se de passagem, que deixaram de existir. Mas para falar de tudo isso, estou aqui com 3 convidados de peso. Então, Fernando Urrich, pela segunda vez no podcast, Head de Educação na Liberta Investimentos, criador da comunidade Follow the Money e escritor do livro Bitcoin, a moeda na era digital. Urrich, seja bem-vindo ao Sócio pela segunda vez. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para falar desse assunto tão fascinante, mas não é a queda do Bitcoin, eu diria que é a ascensão e queda e ascensão do Bitcoin. E vai ser mais ascensão A morte ainda. e a ressurreição, né? Exatamente, Como sempre. Exatamente. Verdade, concordo. Estamos aqui com o Felipe Santana. É a segunda ou a terceira vez já, Felipe? Terceira. Terceira vez, né? Já paga boleto, hein, Boludinha? Já pode pagar boleto. Já paga boleto. Co-fundador da Paradigm Education, primeira research brasileira focada 100% em cripto. E principal professor, né, de quase todas as aulas, eu dou apenas 2, do VR Cripto, que está na segunda turma agora. Felipe, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, honradíssimo com o convite. As outras vezes foram especiais, claro, mas essa aqui com esses 2 gigantes do meu lado é mais especial ainda. Nossa. E estamos também pela terceira vez com Charles Vicks. Gente, hoje a gente vai pagar nada. Vamos ser bancados nesse podcast. É a primeira vez que eu venho nesse É a primeira vez? Não, Tem que pagar, é a primeira vez. Nesse estúdio novo é a primeira vez mesmo. De todos vocês. Porque você foi no antigo, o Urrich foi no antigo Sim. também, a gente fez um no teatro, né, que o Felipe estava inclusive, e agora nesse estúdio novo. Depois dei um feedback de vocês. Eu acho que vocês vão gostar. Quem não vai gostar é o Felipe, porque a cabeça fica girando muito quando a pessoa está no meio. É verdade. Mas o Charles é economista de formação, 20 anos de experiência no mercado financeiro e criador do canal Economista Sincero e host do podcast Os Economistas. Galera, muito obrigado pelo convite. O momento é super oportuno, né, pra gente falar sobre tudo isso, porque eu também acho que é queda de muita coisa, né? É um momento de virada. Bom, o Fernando pode falar dos bancos centrais, né, alta de juros. Tem muita coisa acontecendo que a gente pode falar ao longo do episódio. E nesse episódio, se vocês forem ver na thumb, tem uma referência ao Pizza Day. E não é hoje a data, né? Hoje é dia 18 e o Pizza Day no dia 22 de maio. É uma comemoração desde lá de maio de 2010, que foi quando um programador ele trocou 10 mil dólares por 2 pizzas. 10 mil BTC. Aliás, 10 mil bitcoins por 2 pizzas, bem lembrado. Eu não sei quanto que daria hoje 10 mil bitcoins, mas compraria um bi e meio? Um bi meio de reais. De reais. Um bi e meio de reais. Compraria Compraria... todas as pizzas do mundo e sobraria Do mundo não, porque a Domino's vale mais do que isso. Só a Domino's. Mas do Brasil acho que compra todas. Não tava falando da pizzaria, eu tava falando das pizzas. Das pizzas? É, diferente. Então, com bi mente resolve a fome no mundo, é isso? Acho O pessoal que sim. estava errado Por um sobre dia. Elon Musk, é bem menos? Por um dia, É né? um pizza day mundial. Até porque vai sentir logo a fome depois, porque o pico de carro é foda, né? É complicado. Mas isso é bem interessante, porque em 2010, então 10 mil bitcoins compraram 2 pizzas. Foi o Laszlo Hanieks, assim que fala o nome dele? Laszlo. Laszlo Hanieks, ele fez essa troca. Inclusive vai chegar pizza aqui durante o programa para que a gente possa comemorar simbolicamente. Não chegamos no dia 22 ainda, carnes, é verdade. mas esse importante feito. E naquela época o Bitcoin era muito menos do que é hoje. Agora o Bitcoin está morrendo e está na casa dos 145 mil reais, né? Como é que vocês encaram mais essa morte do Bitcoin? Eu Pois sofro então. um pouco. Deixa eu confesso começar, já sofro. que eu acho que eu vivi mortes do Bitcoin mais vezes que vocês, né? Talvez até mais que o Felipe.
Porque eu, quando entrei nesse mundo, comecei a estudar, foi em 2013, logo depois de uma morte, assim. Foi uma morte e uma ressurreição muito rápida. Isso foi abril de 2013. Então eu vi isso acontecer, tipo, quedas de 90%. Foi em 2013, foi no final do ano 2013, foi em 2017, também 2 vezes, que em maio de 2017 também teve uma queda forte. Aí depois 2018, que chegou a $3 mil, depois de ter quase $20 mil. Então, quem já está nesse mercado está um pouco calejado. É claro que a gente fica um pouco apreensivo, todo mundo fica, mas é um pouco a característica desse mercado ser muito volátil. E como o Charles falou também agora, o mercado inteiro está caindo, né? Então, é uma correção que não é apenas em cripto, é também no mercado geral. Bom, eu encaro essa queda com muita resiliência. É lógico que eu estava mais exposto do que eu devia, então estou colhendo aí os resultados, né, dessa queda. Não tenho vergonha nenhuma, voltei a trabalhar no mercado, me requalifiquei, estou em outra área, inclusive já fui destaque lá, como vocês podem ver aqui. Tá? Mas eu vou ter que sair do podcast mais cedo e ficar contigo, tá, Boludinho? Porque meu expediente lá começa daqui a 15 minutos. Entendi. Eu vendo as minhas bolsas mesmo, nesse caso. Isso, você vende as suas bolsas. Mas brincadeiras à parte, tá, gente? Isso aqui também é para lembrar que para aqueles que querem aprender mais sobre criptomoedas e na hora da queda estar tranquilo, até possivelmente aumentando a posição e não ser obrigado, tirar o boné, e não ser obrigado a voltar para o emprego que você não quer, por exemplo, porque com cripto você vai ficar rico muito rápido e pode ficar pobre muito rápido também. E a sensação que eu tenho conversando com todo mundo que está há muito tempo nesse mercado é que na primeira queda você sente muito, você fala, putz, sou o otário que estou pagando para alguém sair, você se questiona. Porque normalmente quem entra no Bitcoin estudando fundamento, olha e fala, cara, isso aqui é um negócio sério, é bacana, vai subir, pode substituir algumas moedas e tal. Só que na primeira queda, é natural a pessoa se questionar. Cara, você vai olhar ali, caiu pela metade, caiu 60%, caiu 70%. Então, na primeira queda, se sente muito. Na segunda, você já se questiona um pouco. Depois de um tempo, a gente está batendo aí, se não me engano, 449 mortes do Bitcoin. Eu fui olhar hoje para atualizar. Talvez tenha morrido de novo enquanto está aqui. Mas aí vai passando o tempo, cara, você olha isso. Por exemplo, nos últimos 3 anos, quantas vezes a China já proibiu alguma coisa de Bitcoin? Cara, sei lá, 20, 30 vezes. Acho que foram umas 10, pelo menos. Cara, eu lembro de mineração de Bitcoin, China proibiu, aí caiu. China proibiu, caiu. China proibiu. Aí teve um dia que eu escutei e falei, cara, mas como é que ainda tem mineração na China se ela já proibiu 14 vezes, 15 vezes? Então, com o tempo, você vai ficando um pouquinho mais resiliente para quem investe em Bitcoin e Ether um pouquinho também. Quando a gente fala de altcoins é diferente. Por quê? Porque o cara que comprou Bitcoin nos últimos 2, 3 anos, ele, para trás, né, ele não perdeu nada de dinheiro. Porque subiu, caiu, subiu, caiu. Agora, quem entrou numa altcoin errada, uma ICX da vida em 2018, ele pode ter perdido 80% do patrimônio e provavelmente não vai voltar nunca mais, que é o caso da Luna hoje em dia. A Luna é uma altcoin, então. A Luna é uma altcoin. É tudo que não é o Bitcoin é altcoin. Tá. E aí acontece esse problema. Muitas pessoas podem estar nos assistindo falando, cara, mas eu não gosto de cripto, porque eu perdi 90% do meu patrimônio. Mas perdeu em quê, cara? Em qual cripto, né? São 20 mil projetos. Então, acho que a grande discussão aqui é falar sobre cripto, mas também diferenciar o que tem uso do que não tem uso, né? O que é scam, o que não é. Bom, isso tudo eu acho que é muito importante de colocar, né? Porque Bitcoin não é o resto do mercado, ou pelo menos 99% do resto, como Luna, por exemplo, entendeu? Assistindo a gente aqui. Scam ou não, cabe a interpretação do ouvinte, né? Acho que tem gente que vai dizer que foi um golpe, tem gente que vai dizer que foi um projeto que deu errado. Mas, basicamente, a versão resumida da história, como você bem falou, é que uma das 10 principais moedas do mercado foi a zero, em coisa de um mês, fazendo evaporar 40 bilhões de dólares. E aí os detalhes da história é que se tratava de um sistema que tinha uma moeda estável, uma stablecoin, mas que na verdade não tinha nenhum lastro. Então era para ser uma moeda que valia sempre $1, mas na hora que as pessoas correram para resgatar esse $1 que estava por detrás da moeda, não havia reservas para todo mundo. E aí rolou uma espiral da morte, uma crise de liquidez, o Bitcoin estava despencando e no meio de tudo isso acabou sendo mais um projeto que morreu dentre tantos que morrem em cripto. Então a versão resumida da história é essa. Então, o Felipe, foi até engraçado que você falou do ciclo do Bitcoin, como dá pra gente colocar um em cima do outro e ficar quase igual.
E eu comecei a pensar num certo determinismo, né? A gente fica discutindo as causas aqui, queda, não sei o quê, mas tá respeitando só aquele ciclo. E eu acabei de ler há pouco tempo aquela trilogia da Fundação, do Asimov. E lá ele fala sobre a psicohistória, uma disciplina que ele criou para aquele livro, onde ele diz que, olha, o comportamento de um indivíduo é imprevisível, de bilhões de indivíduos é mais previsível, ele tem todo um ciclo histórico acontecendo, e por mais que você lute, a mão morta da história fala, isso aqui vai ser um ciclo. Então com o Bitcoin eu vejo que é mais ou menos a mesma coisa. A gente pode ficar pessimista agora, ou não tão otimista assim, porque dá para investir em muita coisa que está pagando juros reais. Você tem fundo imobiliário pagando mais de 1% ao mês. E isso pensando em bons fundos, né? Ótima localização, que é vital para o imóvel, diversificado. 1,20, 1,30. Tem título público pagando a mesma coisa também, com liquidez em D+1. Então tem muita coisa boa. Tem várias empresas sólidas da Bolsa pagando dividendos de 2 dígitos. Tu pega uma Petrobras, que tem todo o risco político em si, mas subiu 70% e pagou 20% de dividendos nos últimos 12 meses. Foi um negócio absurdo. Isso mesmo com o Bolsonaro falando, tem que intervir, né? Dando aqueles discursos, usando uma retórica já pensando em eleição. Então tem muita coisa boa acontecendo. Mas no final, eu fico olhando para essa trajetória e não tem muito para onde correr. Porque você disse sobre a austeridade fiscal da Grécia, lá em 2015, né? Começou em 2011. A crise do euro, de dívida soberana, foi 2011 que estourou. Mas eu lembro que em 2015 teve um confisco. Sim. Então, pensando que uma hora a gente vai ser forçado à austeridade, talvez a austeridade seja no nosso bolso. E aí, nisso, você acaba tendo confiscos ou restrições na hora de comprar uma moeda estrangeira. A Argentina, $200 para sacar. E a Rússia agora, se você for olhar em performance de moedas no mundo, olhando as principais, 2 moedas tiveram performance positiva contra o dólar, porque o dólar está se valorizando contra tudo, né? As 2 que tiveram performance positiva esse ano foi o real e o rublo. Aí o pessoal vai lá e fala, olha só o Putin, né? Um gênio da estratégia. Só que como é que ele fez isso? A oferta de rublo quem controla é ele, é o Banco Central. E ele obrigou a ter uma demanda. Primeiro ele falou, russo, você não pode ficar comprando dólar, ele limitou isso. E empresas, vocês são obrigadas a comprar rublo. Aí o rublo subiu, mas você olha o volume de transação, era lá em cima não tem mais nada. Só que o pessoal fala, Putin é um gênio da estratégia. Então não dá para correr muito, no final das contas é o Bitcoin. E até aproveitando essa questão, como é que está o sentimento de vocês quanto a esse momento? Vocês são compradores? Estão cautelosamente otimistas, comprando pouco? Já estamos no fundo? O que vocês pensam? O Ulrich tem uma frase que eu gosto, que ele diz que o Bitcoin não se vende. Ou pelo menos eu já li essa frase aí nas redes. E eu concordo, eu acho que quem aposta na queda do Bitcoin acaba se dando mal historicamente. Então, já comentei isso antes e ressalto aqui. Não acho que o fundo do preço do Bitcoin tenha sido feito já nesse ciclo. Acho que talvez o ativo caia mais, dada essa conjuntura toda. Mas acho que a gente está mais perto do fundo do que a gente está perto do topo, né? E do que a gente já esteve. E acho que na perspectiva temporal e não de preço, talvez a gente tenha mais um tempinho aí de mercado de lado, tedioso, aquele mercado que moe os ânimos da galera. Tem muita coisa acontecendo ainda. Eu sinto que esses dramas, essas novelas que a gente contou aqui, não são típicas de um fundo de mercado, que é aquele momento que ninguém quer nem falar do Bitcoin, sabe? Essa é a hora boa de comprar. E esse foi mais um dos nossos cotes metamórficos. E se você gostou do vídeo de hoje, curta nosso canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos. Até a próxima, Metamórficos.